Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o terço, especialmente, claro, sobre os três componentes do terço: Pai Nosso, Ave Maria e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós tomamos, é claro, a passagem de novo do anjo Gabriel, que foi enviado por Deus a Nazaré, a uma jovem, virgem, desposada, com um homem José, da casa de Davi, um homem que se chamava José, da casa de Davi. Pois bem, o anjo, ao entrar na presença de Nossa Senhora, entrar também é uma palavra apenas para conduzir, mas entrar na casa de Nossa Senhora é um termo que não é real. Por que ele não é real? Porque o anjo, primeiro, que não entra em lugar nenhum. Segundo, que está em todos os lugares que ele quer estar, segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus. Primeiro ponto importante: o anjo realiza a vontade de Deus. O anjo de Deus, é claro. O anjo de Deus pronuncia somente as palavras que agradam a Deus, as palavras que adoram a Deus. Isso está discorrido em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, da presença dos anjos, desde a arca, os querubins que ficavam sobre a arca, a adoração da palavra de Deus, dos 10 mandamentos que Deus tinha enviado, adorando o tempo todo, adorando a Deus. E quando o anjo praticamente entra, entre aspas, na casa de Maria, ele não entra, ele já estava lá. Ele participa dessa presença múltipla de Deus. Não é onipresente como Deus, é claro, mas pode estar em todos os lugares, em mais de um lugar ao mesmo tempo. Como alguns santos tiveram essa graça também. Padre Pio teve a graça de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. São Francisco e outros santos que a igreja discorre, ele estava num lugar, mas estava no outro ao mesmo tempo. Porque amaram tanto a Deus, amavam tanto a Deus, que Deus fez com que eles superassem o momento da presença deles, o espaço físico que eles ocuparam, o lugar em que eles estavam. Eles venceram essa barreira por amor a Deus. Por quê? Num determinado momento, uma alma muito necessitada, que eles conheciam, ou que eles sabiam que precisavam deles e que não podiam estar lá, era tanto amor, era tanto o desejo de servir a Deus, que eles se bilocaram, ou seja, estiveram em 2 lugares ao mesmo tempo. O que fez isso, senão o amor e a graça de Deus? Muito bem, esse exemplo dos anjos, que podem estar ao mesmo tempo, então, pense uma coisa: Deus é infinitamente adorado por todos os anjos, infinitamente também. É uma palavra aí só para esclarecer. Aqueles milhões de anjos que a gente já citou, louvando, agradecendo, bendizendo a Deus durante todo o tempo, 24 horas por dia, a nossa maneira de dizer, né? Mas em cada instante, dizendo: Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu, a glória.
Nunca é demais repetir isso, porque assim nós queremos também fazê-lo. E esse anjo, é claro, jamais deixou de adorar a Deus com toda a sua alegria. Dizem que o anjo Gabriel é o anjo da alegria, porque pense você, durante aí os 4.000 anos, mais ou menos, desde Abraão, que a Bíblia diz é o pai da fé, ele acreditou em Deus, ele acreditou nesse ser que ele nunca tinha visto, mas ele começou assim a pensar que Deus realizaria o bem, ele queria extremamente que as pessoas fossem contaminadas pelo bem, que as pessoas tivessem luz para fazer e pensar somente o bem. A fé de Abraão é assim. Ele contemplava, como a gente às vezes já citou, a natureza, a maneira generosa como as chuvas caíam, como a brisa, o vento soprava, como as águas corriam nos riachos, como as criaturas corriam pelos campos. A vida pastoril experimenta mais profundamente essa realidade. E se você está atento, a alma de hoje é muito menos atenta pelo correr da vida, pela velocidade com que a vida acontece. Mas imagine você num campo, o seu rebanho, você ao abrigo de uma árvore, de uma rocha, vendo a chuva cair nos campos. Às vezes, após um período de seca, um pequeno período que fosse, cair aquela chuva e toda a relva, todas as árvores, de repente, esverdeciam, floresciam, tornavam-se todas viçosas, aquelas árvores muitas vezes mirradas pela falta de chuva. Aí você ficava ali, olhando a natureza e contemplando como aquilo se renovava. Então, vejam isso aí, a alma de Deus é assim. Ela começa a olhar ao redor, começa a olhar as coisas e começa a contemplar a maravilha que Deus faz em cada momento. A alma de Deus é assim. E 4.000 anos atrás, lá com Abraão, contemplando essas coisas, desejando que esse bem que renovava as criaturas, que renovava toda a vegetação, renovava até os animais, que depois da chuva se alimentavam melhor e tinham mais ânimo, mais fé, mais coragem, mais força para caminhar. Claro que a gente está falando de uma maneira aqui figurada, mas imagina a maneira real, Abraão, desejando profundamente que toda a criatura, todas as criaturas fossem renovadas, que caísse sobre essas criaturas alguma coisa que as renovasse. Abraão desejava ardentemente isso. E contemplando a natureza, desejando ver acontecer nas criaturas, é claro que no tempo de Abraão também existia perversões como no nosso tempo, desregramentos, abandono do uso natural, como a Bíblia vai falar, o uso natural da mulher, deixando o homem deixando o uso natural da mulher, a mulher deixando o uso natural do homem. Sodoma e Gomorra era assim, todos despreocupados em sentir e descobrir o bem para a sua vida, para as suas almas. Esse desejo profundo de Abraão fez ele acreditar
fez ele buscar uma nova terra. Sai da tua terra e vai onde eu te mostrarei. Era tal a força do desejo de Abraão pelo seu próprio bem, pelo bem de todas as criaturas de sua família, que ele sentiu esse chamado: sai da tua terra e vai. Uma humanidade nova, pessoas novas, pessoas renovadas, com um imenso desejo do bem, com um imenso desejo de fazer bem uns aos outros. Vejam a passagem, quando eles saem de Sodoma e Gomorra, Abraão fala para seu sobrinho Ló: escolhe o que quiseres. Havia briga entre os pastores de Ló e de Abraão. Abraão se abre, veja a força da generosidade de Abraão. Abraão não era bobo, pelo contrário, mais esperto do que todos os outros da sua época, porque descobriu numa terra, num momento da história tão difícil de encontrar a Deus, ele encontrou. Então, quando eles saem de Sodoma e Gomorra, cidades destruídas pelo pecado, pelo desvario, pela loucura que viviam, procurando prazeres cada vez maiores e não sabendo o que fazer, cometiam atos que não é bom nem lembrar deles aqui. Então, sai da tua terra e vai. Quando saíram de Sodoma e Gomorra, Abraão olhou tudo, sabia tudo, viu o vale do Rio Jordão irrigado, aquelas planícies férteis, mas Abraão não queria briga nem entre ele e Ló, nem entre os pastores dele e os pastores de Ló. Aí transparece a sensibilidade de Abraão. Olhando a terra fértil do Jordão, teve a coragem, a capacidade de dizer a Ló: escolhe o que quiseres. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda, e vice-versa. Ló, que não tinha ainda entrado no espírito de Abraão, olhou, viu. Não, eu quero para mim aquela terra fértil, produtiva. Eu quero o lado direito, quero ir para o lado do Jordão, aquela terra fértil. Abraão sabia o que Ló estava fazendo, mas não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com a bênção que Deus lhe daria. Ele sabia, desde lá quando saiu da terra, que ele seria profundamente abençoado, porque esse era o desejo que ele tinha para si e para todas as criaturas. Por isso que ele saiu daquela terra, não querendo contrariar ninguém, não querendo brigar, entre aspas, com ninguém, até chamar a atenção dos outros, entrar em discussão com as pessoas que deveriam estar achando que estavam descobrindo uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Só que Abraão não sabia, Abraão não se importava com isso, não interessava a ele saber, interessava a ele o que ele tinha dentro de si, que era próprio bem e o bem de todas as pessoas. Eu não quero briga entre seus pastores e os meus. Pode escolher o que quiseres, pode pegar a terra mais rica que você quiser. Eu conheço o Deus em quem coloquei a minha esperança. Como se dissesse, depois daquela escolha, dissesse essas palavras: tenho certeza que sentia isso. Não disse a Ló, mas tenho certeza que sentiu. Que a escolha que ele fizera jamais o deixaria em nenhum momento da sua vida. Tomamos um outro caminho, escolhemos um tema e o Espírito Santo nos conduziu a falar sobre Abraão. Mas vamos terminar assim, pensando que a certeza
de que Abraão, escolhendo uma terra árida, infértil, sem vida, com aquele monte de ovelhas, cabritos ou bois, o que for que seja que ele criasse, ele sabia que, olhando para aquilo, não se importava, porque a coisa mais preciosa ele tinha escolhido, que era a bênção de Deus, a bênção para si, a bênção para todos os outros. Ele teve fé e por isso ele é o Pai da nossa fé. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e bendito.